primeiro, eu vou colocar aqui um resumo do que a gente precisa saber. Então, vamos colocar aqui uma reação química bem simples, que é o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, produzindo amônia. Essa reação química, ela já está balanceada. 2 nitrogênios, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. É lógico que em todo o cálculo estequiométrico, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se a reação química está balanceada. Depois que você balancear a reação, eu quero lhe dizer que essas proporções estequiométricas, que no caso aqui são 1, 3 e 2, elas nos permitem trabalhar com diversas grandezas. Então, no cálculo estequiométrico, nós vamos ver que ele pode perguntar de tudo. Qual a massa, quantos mols, quantas moléculas, quantos átomos, qual o volume na CNTP, qual o volume fora da CNTP. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Então, primeiro, você pode relacionar, trabalhar com mols. Então, você pode dizer, logicamente, que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 para produzir 2 mols de amônia. É a tua primeira relação, trabalhar com mols. Mas você também pode trabalhar com massa. Muitos cálculos estequiométricos a gente vai trabalhar com massa. E aí as massas atômicas ele sempre vai dar na questão. Nitrogênio é 14. 2 vezes 14, 28 gramas. Ou seja, 1 mol de nitrogênio, né? 1 mol de gás nitrogênio, corresponde ali a 28 gramas. Nós estaremos agora fazendo a estequiometria em massa. 1 mol de nitrogênio, 28 gramas. 1 mol de hidrogênio dá 2 gramas, só que aqui são 3 mols, então 3 vezes 2 dá 6 gramas. Né? Da onde foi que veio esse 6? 3 vezes 2 gramas, que é a massa molar de 1 mol de gás hidrogênio. Aqui do mesmo jeito, o nitrogênio, a amônia é 17. 14 mais 3, 17. Então, aqui você poderia colocar 2 vezes 17 gramas, que na verdade dá 34 gramas. Então, veja que eu transformei 1 mol de N2, 28 gramas. 3 mols de H2, 3 vezes 2 gramas, que deu 6. E 2 mols de amônia, 2 vezes 17 gramas, que deu 34. Está até obedecendo a lei de Lavoisier, né? 28 mais 6 realmente dá 34. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Nós poderemos trabalhar também com moléculas. Todos os participantes aí são moléculas. O gás nitrogênio é uma molécula, o hidrogênio é uma molécula, a amônia é uma molécula. Então, partindo lá de cima de novo, 1 mol, vamos arredondar, corresponde a 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 3 mols, vamos multiplicar, seria 3 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio. E 2 mols de amônia seria 2 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, veja que você já estaria fazendo um cálculo estequiométrico agora envolvendo moléculas. 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 3 mols dá 18,06 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E 2 mols, 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Nós podemos também trabalhar com volume. E esse volume na CNTP. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão, onde essa temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é 1 atm. Então, quando eu estou numa temperatura de 0 graus Celsius e na pressão de 1 atm, eu digo que estou na CNTP. E aí isso só vale para gases. Como todos os participantes são gases, a gente pode fazer essa relação. 1 mol de N2 corresponde a 22,4 litros. Então, vale lembrar que 1 mol
de um gás qualquer na CNTP, ele corresponde a 22,4 litros. Isso nós temos que saber. Nós vamos ver que em algumas questões ele pode até colocar 22,7 litros. Também está correto isso. Quando aparecer, eu falo sobre esses dois valores que estão corretos. Então, 1 mol dá 22,4 litros. 3 mols seria 3 vezes 22,4 litros. Ok? Que daria aí 67,2 litros, né? E aí, 2 mols, 2 vezes 22,4 litros, que daria 44,8 litros. Então, isso na CNTP. Você pode trabalhar também com volume em condições diferentes da CNTP. Ou seja, qualquer temperatura que não seja 0 graus Celsius e qualquer pressão que não seja um ATM. E aí você não pode mais dizer que 1 mol vale 22,4 litros, como a gente vinha dizendo aí. Nós vamos ver, quando a gente chegar a esse caso especial, resolver questões de cálculo estequiométrico envolvendo volume fora da CNTP, que na verdade o segredo é encontrar quantos mols. A gente encontra quantos mols de qualquer substância gasosa que ele estiver pedindo. Porque depois que você encontrar o número de mols, você vai usar a famosa equação de Clapeyron. PV é igual a nRT, né? A pressão você vai ter, ele vai ter dado. O volume é o que ele está pedindo. O número de mol você vai descobrir, ó. Por isso que eu digo que o segredo é descobrir o número de mol. Quando o gás não estiver na CNTP, o número de mol você vai descobrir. A constante dos gases ele vai dar. A temperatura também ele vai dar. Então, qual vai ser a única incógnita? O volume, que é o que ele pede. Mas para você descobrir o volume, você vai ter que descobrir primeiro o quê? O número de mol. Então, já fica essa dica. Toda vez que a gente for resolver uma questão que não estiver na CNTP, a temperatura não for 0 graus Celsius e a pressão não for um ATM, nós vamos descobrir o número de mol tranquilamente. Porque quando a gente descobrir o número de mol, ó, nós vamos usar a equação geral dos gases para que a gente, com esse número de mol, a pressão que ele dá, a temperatura que ele dá, o R, que é a constante dos gases, a gente encontra o volume. Quando está na CNTP, a gente já substitui direto 1 mol por 22,4 litros. Mas quando não está na CNTP, logicamente 1 mol não vale 22,4 litros. E aí você não pode fazer essa substituição, você encontra o número de mol, para aí sim poder, a partir do número de mol, encontrar o volume. Então, observe isso. O que é cálculo estequiométrico? É um cálculo baseado numa equação química que tem que estar balanceada, onde ele sempre vai te dar uma coisa e perguntar outra. Isso é fundamental. No cálculo estequiométrico, ele tem que dar uma informação e pedir outra. Essa informação que ele dá e a informação que ele pede pode estar em diversas grandezas, em mol, em massa, em molécula, em volume na CNTP, em volume em condições fora da CNTP. E aí existem vários casos de cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico não tem nenhuma novidade, que eu chamo de normal. Depois os casos especiais, rendimento, pureza, reagente em excesso, equações sucessivas, gás na CNTP, gás fora da CNTP, questões que geralmente os alunos erram, que estão lá no finalzinho do PDF. Então essa é a teoria. Com essa breve teoria, sabendo que a reação química tem que estar balanceada e que esses coeficientes estequiométricos indicam mols, mas a partir desse número de mols você pode trabalhar com massa, com moléculas, com volume, só se for gás, hein? Eu já vi aluno com ferro sólido botar lá que 1 mol de ferro sólido vale 22,4 litros. Não pode, né? Volume, tanto na CNTP quanto fora na CNTP, tem que ser para substâncias gasosas, como no caso aí, eram todas as substâncias. Então vamos, aí sim, para a nossa primeira questão. Essa primeira questão é até mais fácil do que eu imaginei, quando eu vi aí a questão da FUVEST. Mas vamos dar uma lida, realmente é começando do zero. Então vamos lá. Diz assim, questão da FUVEST. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com os eletrodos de carbono utilizados no processo.
A equação não balanceada que representa o processo global aqui ele dá uma dica e já diz, a reação não está balanceada. Na maioria das questões de cálculo estequiométrico, vocês sabem que ele não vai dizer para nós que a reação está balanceada ou não. Sempre a gente vai conferir. Na maioria das vezes está balanceada. Mas, quando não está, geralmente pelo método das tentativas, a gente faz o balanceamento da reação. Tem algumas reações muito longas que aí você teria que saber, por exemplo, o método da oxirredução, que é para balancear reações de oxirredução muito longas, que você pode pedir aí também, para eu fazer uma live depois sobre isso. Mas aqui está que a reação ela não está balanceada, e aqui é pelo método das tentativas. Pessoal, o método das tentativas não é tentar de qualquer maneira, é tentar de maneira inteligente. Então, qual é uma ideia? Se você, por exemplo, tiver um número ímpar e um número par, é uma boa maneira você inverter. Que é o caso aqui do oxigênio. Você tem 3 oxigênios e tem 2 oxigênios, de um lado e do outro. E eles só aparecem uma vez. Então, é uma boa ideia. Você traz esse 2 para cá. O 2 aqui, que era o índice do oxigênio, você trouxe para cá. E o 3, que era o índice do oxigênio, você leva para lá. Então, isso é uma coisa muito boa. Quando aparece um número par e um número ímpar de uma única substância, que aparece uma única vez, essa inversão já mata, porque o oxigênio já está balanceado. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. O oxigênio já está balanceado. E agora é só continuar. 4 mols de alumínio, aí você vai lá, coloca 4 mols de alumínio, está faltando balancear o carbono. 3 átomos, ou 3 mols de carbono, 3 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. Então tem a reação química balanceada e a gente o fez pelo método das tentativas, que não é tentar de qualquer maneira, é usar a inteligência para começar o balanceamento pela substância mais ideal. Então tem a reação química balanceada, como eu disse, essa questão é realmente para começar do zero, né? Mas o que é que eu quero que você saiba? Pessoal, eu, Alexandre, que já sou bem experiente, né? Quando eu vou resolver qualquer questão de cálculo estequiométrico, que às vezes a gente se delicia com aquelas questões de cálculo estequiométrico que envolvem vários casos especiais, eu sempre faço isso até hoje. Eu balanceio a reação, destaco uma linha abaixo da reação, sempre eu vou fazer isso, em todas. Desde essa primeira até a última lá, que são as questões que geralmente a galera erra. Eu escrevo a reação balanceada, escrevo uma linha em branco, destaco uma linha em branco embaixo da reação e vejo o que ele deu e o que ele pediu, tá certo? O que ele der e o que ele pedir, eu anoto aqui na linha de baixo, depois eu preencho a de cima. Então vamos lá. A questão ficou muito fácil, né? Depois que ela foi balanceada, uma questão da FUVEST até, ele diz assim, ó, para 2 mols de Al2O3. Aí eu vou lá na linha de baixo, ó, é o que ele está dando. Para 2 mols de Al2O3. O cálculo estequiométrico é uma via de mão dupla. Eu não posso não te dar nada e fazer perguntas. Não existe essa questão de cálculo estequiométrico que o cara não dá nada e faz um monte de perguntas. Não, ele tem que dar alguma coisa. Ele te dá alguma coisa e aí ele pode perguntar o que ele quiser. Realmente pode perguntar o que quiser que a gente desenrola. Nesse caso, eu sempre anoto o que ele dá e o que ele pede na linha de baixo. Então ele diz, para 2 mols de Al2O3, aí ele pergunta, quantos mols de CO2 e quantos mols de alumínio serão produzidos? Olha, todo mundo já viu que a questão é muito fácil. Mas eu aproveito para dizer, ó, nunca faça isso que eu acabei de fazer. Nunca coloca só X e Y, pessoal. Porque nós vimos que no cálculo estequiométrico ele pode pedir qualquer coisa, massa, moléculas, mol, volume na CNTP, volume fora da CNTP. Então, quando você coloca X, X o quê? Né? Então, sempre ao lado da incógnita, por favor, faça isso, para você ficar doutor. Sempre ao lado da incógnita, eu vou colocar o que ele quer. Então, ele perguntou o quê? Quantos mols de CO2? Quantos mols de alumínio? Tá certo? Porque ele poderia ter perguntado a massa, então eu colocaria X gramas. Como é um volume CO2, ele poderia ter perguntado quantos litros, eu colocaria X litros, tá bom? Então, por que a questão ficou fácil? Não, porque ficou tão fácil que não precisa nem a gente fazer nenhuma regrinha de 3, né? Porque ele já colocou exatamente 2. Ó.
Aí depois que você coloca o que ele dá e o que ele pede, que no caso aí foram duas informações, quantos mols de CO2 e quantos mols de alumínio, você preenche a linha 1 na mesma unidade. Essa aqui é mol, aqui tem que ser mol. Sempre tem que corresponder à unidade. Se aqui é mol, aqui eu tenho que preencher com mol. Se aqui é mol, aqui eu tenho que preencher com mol. Então, vamos lá. Mol, mol, 2. Aqui eu coloco 2 mols. Se aqui é mol, a reação já está toda balanceada, né? Nós balanceamos. Eu coloco 3 mols. Aqui, 4, eu coloco 4 mols. Então, sempre tem que fazer essa correspondência. E, inclusive, vocês vão ver que a gente pode misturar qualquer coisa. Eu poderia ter aqui, ó, mol, mol, aqui, litro, litro, não tem nenhum problema. Aqui, mol, mol, aqui, grama, grama, não tem nenhum problema. Nós podemos misturar unidades a valer, desde que esteja sendo feita essa correspondência. Mol embaixo de mol. O outro poderia ser grama embaixo de grama, litro embaixo de litro. Por isso que eu digo, você tem que dizer ao lado da incógnita o que ele quer. Então ficou tão fácil que não tem nem o que fazer, né? Porque ele colocou exatamente a partir de 2 mols, quantos mols de CO2 e de alumínio ele quer. E quando a gente coloca os coeficientes da reação balanceada, já são exatamente 2 e 2. Então o X aqui, logicamente, são 3 mols de CO2, 3 mols de CO2. E o Y seriam exatamente 4 mols de alumínio. Então, essa é a questão de cálculo estequiométrico realmente do zero mais fácil que tem, que é a questão de cálculo estequiométrico mol-mol. Né? Isso praticamente não cai, não sei como caiu aí alguma vez na FUVEST. Então, ele quer respectivamente, né, CO2 e alumínio, nós vamos ter aí 3 mols de CO2 e 4 mols de alumínio. É a letra E de Eva, a nossa primeira questão. Então, está aí a nossa primeira questão resolvida, uma questão de cálculo estequiométrico mol-mol.